Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à aula 10 do curso online Como Investir em Small Caps. Vamos lá então? Vimos aí nas últimas duas aulas como fazer o checklist por indicadores. Nessa aula agora vamos dar prosseguimento a essa análise por indicadores. Vamos ao passo seguinte, tá bom? Então, como vimos, o checklist por indicadores é uma filtragem inicial para iniciar a análise com uma amostra menor. Então, a gente parte aqui da grande amostra de todas as empresas da Bolsa, 400 e poucas empresas. Não tem como você começar a estudar uma empresa, né, sem você, pelo menos, ter um primeiro filtro. Então, a ideia do checklist é isso. O checklist serve para você fazer um primeiro filtro na sua análise. Então, você vai passar por esse checklist aqui, que é esse filtrão aqui, esse funil, vão sobrar menos empresas. A tendência é que as empresas ruins, as vermelhas e as amarelas que têm algum problema, elas fiquem mais pelo caminho e as empresas boas, que são as empresas verdes, passem por esse processo, tá bom? Essa análise aprofundada que a gente vai ver agora nessa aula é uma análise mais detalhada, com base em indicadores, e a ideia é você fazer um novo corte, né? Você gerar aqui empresas que realmente são boas, mas logicamente vão passar empresas ainda que tenham algum tipo de problema, tá bom? Mas o mais importante é você perceber o seguinte, que o percentual de empresas boas que ficam no final do processo tende a ser muito maior do que o percentual de empresas boas que tinham no começo. Ou seja, no final você tem aí 4 empresas em 6 são boas, né? São verdes. Você olha lá no começo, olha só como é que está muito mais equilibrado, né? Então você tinha muito mais empresas vermelhas e empresas amarelas também. Então o objetivo desse filtro, dessa filtragem é eliminar as empresas ruins e deixar passar as empresas boas. Tá? Nem sempre isso é possível porque pelo caminho sempre vai ficar uma outra empresa boa, uma outra empresa que tem muito potencial, tá? Mas não tem jeito, tá? Faz parte do processo de análise. Observações finais sobre o checklist por indicadores. Então, vimos aí, né, esses são os critérios que a gente adotou, tá bom? Vou pegar aqui minha canetinha para poder marcar para vocês. Isso a gente já destacou nas últimas aulas, tá? Várias vezes esses critérios. Então, eu vou aqui apenas lembrar rapidamente. São indicadores eliminatórios, né? Patrimônio líquido negativo, lucro negativo que opera negativo, liquidez menor que 20 mil por dia. E são classificadas por ROIC maior do que 15%, margem líquida maior do que 10%, endividamento medido pelo indicador dívida por valor patrimonial menor que 1,5%, crescimento maior que 0% e PL, que é a relação preço-lucro, menor do que 15%. Tudo bem? Então, isso foi o que vimos aí até hoje, né? Então, esse é o padrão que a gente seguiu no curso. Vamos falar agora um pouco de algumas questões que eu acho interessantes. Primeiro que o checklist ele não é um padrão rígido. Você pode ter uma certa flexibilidade, tá? Então, o que eu botei para vocês aqui foi uma abordagem moderada. Tudo bem? Então, se você for um cara que seja menos rigoroso, você quer uma amostra maior de empresas no final, você pode usar indicadores menos rigorosos. Em vez de você usar um ROIC de 15%, você usa um ROIC de 12%, ou seja, mais empresas vão passar a se enquadrar. Entendeu? Em vez de você usar uma margem líquida de 10%, você pode usar uma margem líquida de 8%. Um pouquinho mais baixa, porque mais empresas também vão poder se enquadrar. Tá bom? E por outro lado, também, se você for uma pessoa mais conservadora, você pode usar uma abordagem mais rigorosa. Você pode usar um ROIC de 18% ou até 20%, uma margem líquida de 12%, uma relação de endividamento, dívida por valor patrimonial menor do que 1. Então você pode ter aqui uma abordagem mais rigorosa. Tá? Ou então você pode usar essas abordagens em diferentes setores. Tudo bem? Então, de repente, no setor elétrico, você usa essa abordagem aqui. No setor de construção civil, você usa essa abordagem menos rigorosa. Tá bom? Então, aos poucos, lógico, com o passar do tempo, você vai se acostumando a esses indicadores e você vai saber para cada setor qual é a melhor combinação de indicadores. Tá bom? Então, vamos partir sempre dessa base aqui moderada, tá? Mas você pode, então, ter abordagens flexíveis em relação ao checklist por indicadores. É importante dizer aqui o seguinte, que isso aqui não é uma camisa de força. Você pode ter uma flexibilidade.
Outra questão que eu gostaria de salientar são indicadores alternativos, que eu gosto de usar às vezes também. Por exemplo, preço por valor patrimonial. Você pode usar um preço por valor patrimonial menor que 1, ou até menor do que 1,5, ou então até menor do que 1, tá? Outro indicador que eu gosto de usar às vezes é o yield, que é um indicador de dividendo, dividend yield. Tá? Se você tiver uma abordagem mais focada em dividendos, então pode ser interessante você botar aqui um yield maior do que 3%. Não é 5%, porque o 5% é aquele foco lá do Décio Bazin, né, que é só focado em dividendos. Aqui a gente quer selecionar empresas que tenham também aquele potencial de crescimento. Então nem sempre essas empresas pagam um dividendo bom, tá bom? Outra questão que eu queria salientar é quando você for usar esse checklist aqui, esses dados aqui que a gente usou, para banco não funciona muito bem, porque o ROIC não funciona em bancos, tá? E a margem líquida não funciona em bancos, tá bom? Então, quando a gente for usar para banco, deixa eu passar aqui rapidinho. Quando a gente for usar para banco, a gente vai usar outros indicadores. A gente vai usar o ROI em vez do ROIC, tá? Então, eu quero um ROI maior do que 10%, tá bom? E eu não vou usar margem líquida, que não tem sentido usar margem líquida para banco, tá? Vai ser zero. Não tem sentido usar dívida para banco, tá? Você vai usar aqui para banco com endividamento, vai usar o índice de Basileia, que é um indicador específico para solvência de bancos. Então, o banco não tem indicador de endividamento, ele tem indicador de solvência, que é a capacidade que o banco tem de respeitar, né, honrar os seus compromissos, os seus depósitos, o dinheiro que foi depositado no banco. Tá? Indicador de crescimento também não tem muito sentido. E vamos usar aqui o preço por valor patrimonial, abaixo de 2, e yield também. O banco tem que te pagar dividendos. Então, de repente, acima de 4% já dá interessante. Tá bom? Principalmente para bancos pequenos. Tá? Então, para bancos, você deve usar esse tipo de checklist aí. Outra coisa importante, resultados sempre mudam, tá? Se você está vendo esse vídeo agora e você viu a aula anterior, a aula 9, e acompanhou lá o processo que a gente fez pelo Excel, se você está fazendo isso em outubro, vai dar um resultado. Se estiver fazendo em novembro, vai dar outro resultado. Quem está assistindo a aula em dezembro, janeiro, e fizer, vai dar um resultado diferente. Então não se preocupe com isso. Tá? É normal, o resultado é diferente, até porque os números mudam, tá bom? Principalmente o preço. O preço muda todo dia. O preço varia diariamente. Então, os indicadores que têm relação com o preço, como preço por lucro e preço por valor patrimonial, vão mudar também todo dia, né? Então, o resultado vai mudar também. E demais indicadores mudam a cada trimestre, conforme o resultado do balanço da empresa. Então, o ideal é você estar sempre atualizando o seu checklist. Então, ele pode ser feito mensalmente para apontar novas oportunidades por conta do preço, tá bom? O recomendado é você fazer pelo menos a cada trimestre, tá? Faz lá um levantamento rápido com base nos indicadores para você ver naquele trimestre se surgiu alguma coisa interessante, tá bom? Então são os recados finais sobre o checklist. É uma abordagem bem interessante, bem prática, bem objetiva. Análise aprofundada. O que é análise aprofundada de indicadores, tá? Vamos fazer uma análise de histórico de indicadores. Isso com base na visão do nosso mestre, né, Warren Buffett. Ele diz o seguinte: o resultado de um único trimestre ou ano não é fundamental. O mais importante é saber se existe ou não consistência e se a tendência de longo prazo é alta, ou seja, é uma tendência de alta, uma tendência de crescimento. Dois fatores que indicam a durabilidade da vantagem competitiva da empresa. Então, o que é uma tendência de longo prazo? Vamos entender o seguinte: temos aqui um gráfico da geração Paranapanema, lá no meu site, né, no vicenteguimarães.com, Vicente Guimarães, na verdade, .penserico.com, você tem acesso lá a esses indicadores todos. Você pode também entrar no meu site, vicenteguimarães.com, e clicar em gráficos e indicadores, que você é direcionado automaticamente para essa página de indicadores. Você vai selecionar a empresa que você quer trabalhar, ou vai escrever o nome lá da empresa GEPA 3, Vale 3, a empresa que você quiser. Todas as empresas da Bolsa estão listadas na Bolsa, tem lá nesse site, tá bom? Então, no caso aqui da geração Paranapanema, o que a gente vai fazer para traçar uma tendência? A gente quer saber o seguinte: temos aqui um gráfico que vai de janeiro de 2011, primeiro trimestre de 2011,
até aqui o segundo trimestre de 2018, tá? A geração Paranapanema ainda não divulgou o resultado do terceiro trimestre de 2018. Então, eu quero traçar uma tendência de longo prazo. Eu quero saber se está crescendo, se está decrescendo, se está diminuindo, se está estável, né? A gente, olhando assim, né, visualmente, dá para ver que não está caindo. É verdade? Aqui, ó, ele começou aqui no 200, ó, se a gente for traçar uma reta aqui, olha o que acontece. A reta está meio torta, né? Mas tá bom. Viu? Então, dá para ver que não está caindo, né? As barrinhas aqui que sobraram para cima do 200 estão aumentando. Então, o que que a gente faz para facilitar? Esse aqui está bem fácil de ver. Geralmente eu tiro, né, essas barras que estão muito destacadas, muito fora do padrão, eu tiro fora da análise e tento fazer uma curva de tendência, tá vendo? Eu não faço uma linha, faço uma área ali de tendência. Então, você vê que está essa, essa área vermelha aqui, ó, ela tem lá umas variações, mas ela está crescendo, né? Então, isso aqui é interessante, tá bom? Outra coisa interessante é nesse gráfico aqui, que é mais difícil. Esse aqui é um gráfico anual. O gráfico anterior era um gráfico trimestral. Lá no meu site também tem, você pode escolher. Você clica aqui, ó, tá vendo? Você pode escolher por trimestre ou por ano. Tá? Então tem as duas opções. Tanto faz uma ou outra. Eu gosto de variar porque de repente num formato fica mais fácil para entender. Tá? Então temos aqui o gráfico anual do lucro líquido. Esse está um pouco mais difícil de olhar, né? Mas se você tirar aqui as pontas mais. Opa, foi errado. Se você tirar essas pontas aqui que estão mais destacadas, você vê uma tendência aqui um pouco mais clara. Na verdade, você vê uma estabilidade de resultados, né? Não cresce e nem decresce, tá? Está ali seguindo o mesmo padrão. Como a geração Paranapanema é uma empresa muito forte de dividendos, isso é interessante para quem quer dividendos, né? Você quer uma estabilidade de resultados. Bom, então, quais são as premissas que a gente vai adotar, tá? Então, eu vou usar o ROIC, que foi do nosso checklist, só que eu vou usar também o ROI, tá? Vou olhar o ROI e vou olhar o ROIC. O que eu quero? Desejável, está aqui nessa coluna, é que seria o ideal. Desejável já está bom, tá? Desejável já está ótimo. Ideal é melhor ainda. Entendeu? O que é desejável, o que é ideal? Então vamos lá. Então, ROI, eu quero um ROI constante e o ideal que seja crescente. Vamos usar também aqui a margem líquida, que foi o nosso indicador lá do checklist, mas vou usar também aqui a margem bruta e a margem EBITDA, tá? Então também eu quero constante, desejável e crescente ideal. Continuando aqui, dívida por valor patrimonial, que foi o nosso indicador do checklist. Vou usar também dívida e dívida líquida, tá? Que é o indicador bruto, tá? Também quero que sejam constantes e o ideal é que seja decrescente. Seja constante, eu quero uma dívida que não cresça. Uma dívida que pelo menos não cresça. E o ideal é que a dívida esteja caindo, né? Ou zerada. Aqui de crescimento, que foi o indicador que a gente usou, foi o crescimento da receita, lembram? Então, vou usar crescimento de receita, eu vou olhar também crescimento do lucro e crescimento do yield, do dividendo. Então, eu quero que seja constante o lucro, a receita, pelo menos constante, ou seja, eu não quero que seja decrescente essa tendência, e eu quero que o ideal seja crescente. PL, preço por lucro, foi o nosso indicador do checklist. Vou usar também o preço por valor patrimonial e o EV/EBITDA, que é Enterprise Value dividido por EBITDA. Então, eu quero desejável que esteja longe das máximas, você vai entender isso, né? Eu quero que o preço esteja longe das máximas e o ideal que esteja perto das mínimas, tá bom? Tudo bem? Então vamos ver aqui esses gráficos. Você pode ver esses gráficos em dois lugares, né? Onde tem esses gráficos históricos. Tem no site Fundamentos, tem esses gráficos aqui, e tem também no meu site, lá no vicenteguimarães.com, tá bom? Então você acha nos dois. São os lugares que são gratuitos, lógico, tem sites pagos que você pode adquirir e você pode ter acesso também a dados históricos. Vamos lá então. Aqui eu vou usar da Tenda, tá? Só vou voltar aqui para te mostrar o seguinte, ó. Cadê a Tenda? A Tenda está lá, foi uma das empresas selecionadas aqui, tá vendo? Esqueci de falar. Então, vou usar a Tenda como padrão na análise, tudo bem? Porque ela atendeu a todos os critérios aqui do nosso checklist, tudo bem?
Então vamos lá, dar uma corridinha aqui. Pronto. ROIC da Tenda. O que a gente olha para o ROIC que a gente percebe? Né? Aqui foi negativo, tá? Eu posso buscar, né, como são os small caps, eu posso buscar pelo menos os 5 últimos anos, tá? Vou ter um foco maior nos 5 últimos anos. Aqui é um indicador que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos. Então eu vou olhar mais os 5 últimos anos, tudo bem? E às vezes, né, como a empresa é uma small cap, né, eu posso dar um peso maior para os últimos anos, tá bom? Então, vamos ver aqui o caso do ROIC da Tenda. Aqui temos ROIC negativo, né? Não entra no nosso critério. O que a gente percebe é o seguinte, se você pegar os últimos rentabilidades do capital, é um nível crescente, né? Está bem claro aqui, né? Não tem nem dúvida, né? Então está crescendo. Então, um nível crescente, ok. Então eu tenho, é mais do que constante crescente. ROI é a mesma coisa, né? Aqui a gente vai desconsiderar, tá? Então, uma empresa que tem aí desde 2015, o que está mostrando isso? A partir de 2015, a empresa mudou, né? A empresa fez um turnaround, né? Estão vendo um turnaround aqui? O que é isso? Ela tinha prejuízo, ROI negativo está indicando prejuízo. O que é o ROI? Vamos lembrar, ROI é lucro líquido sobre patrimônio líquido, tá? Se o ROI está negativo é porque essa barrinha aqui de lucro líquido, esse número está negativo, tá? Então, por isso está dando negativo. Então, aqui ela está com prejuízo e aqui, a partir de 2015, ela começou a ter lucro. Então, ela fez uma virada, né, nos seus resultados. Então, isso é muito interessante, uma forma de você ver exatamente essa virada e que é uma virada que vem se consolidando. Olha só, não é aquele voo da galinha, né? Está crescendo cada vez mais, tá bom? Então, é um indicador muito atrativo isso aqui. Margem bruta e margem líquida. Vamos pegar aqui exatamente 2015 para frente, tá? Olha só que interessante, a margem líquida da empresa, como é que vem crescendo? Tá aqui é zero. Então, aqui é o ponto zero, tá? Daqui para baixo é negativo, daqui para cima é positivo. Então, aqui deu negativo porque a empresa estava no prejuízo. Começou aqui a ficar positivo, tá vendo? E você vê que nos últimos trimestres a tendência é crescente, tá? E a margem bruta também bem estável e também com uma leve tendência crescente, tá bom? Lá no site, se você botar, aqui lógico, eu estou com uma imagem, tá? Mas se você botar aqui o mouse em cima de cada pontinho desse, ele aparece o número. Então você consegue ver certinho o aumento dessa tendência, tá bom? Então tanto a margem bruta quanto a margem líquida estão aumentando. Dívida bruta por PL, outro indicador de dívida agora. A gente quer o quê? Estável ou decrescente, né? Então, você olhando aqui, o que você percebe? Que ela teve aqui um grande crescimento da dívida, né? Esse ponto que ela estava realmente mais complicada. A partir de então começou a cair a sua dívida, né? Caiu bastante aqui no terceiro trimestre de 2017. Foi o ponto mínimo e deu uma subida agora. Então, não está ali no... Está dentro da... A gente pode considerar que está dentro de uma média histórica, né? Botar aqui uma média histórica, né? Você pode considerar que está dentro de uma média histórica. Tirando esse ponto aqui que é o pico, esse ponto aqui que é o vale, você consegue traçar aqui uma média mais ou menos histórica. Está entendendo como é que funciona? Tá? Então, às vezes é difícil você ver essa tendência, né? Então, o ideal é você focar, até calcular algumas médias, tá? Mas assim, geralmente, na análise visual, você consegue ver rapidamente a tendência. Dívida bruta é a mesma coisa. A dívida bruta é mais interessante, porque ela já te mostra que a partir desse ponto aqui, ó, essa pequena subida que teve, mesmo assim a empresa ainda está aqui no nível de endividamento, né, um pouco abaixo da média histórica. Tá? E lembrando o seguinte, que aqui, né, aqui ela estava com prejuízo. É uma dívida mais prejuízo. Aqui não, aqui é uma dívida completamente diferente, é uma dívida mais lucro, tá? Isso é muito importante, é muito diferente isso, tá? A gente está falando de dívida bruta, tá? Vamos ver agora a dívida líquida, que é importante. Isso aqui vai aparecer exatamente na dívida líquida, porque a dívida líquida é a dívida que a empresa tem menos o caixa. Quanto que você tem de dinheiro em caixa?
Imagina que você tem uma dívida, você tem lá, você deve R$ 1.000 para o banco, só que você tem na carteira R$ 2.000. Quanto que você deve então? Você deve, na verdade, você deve 1.000, né? Que você tem R$ 2.000 na carteira. Se você botar o dinheiro no banco, você vai cobrir a sua dívida e ainda vai sobrar 1.000. Então, sua dívida líquida é negativa. Então, essa questão aqui vai aparecer exatamente no próximo slide, tá? Aqui é uma dívida, essa dívida aqui é uma dívida boa, porque é uma dívida com lucro. Essa dívida aqui é uma dívida horrível, porque é uma dívida com prejuízo. Olha só, tá vendo? Dívida líquida é a dívida menos o caixa, quanto você tem de caixa. Então, o que acontece? A dívida líquida fica negativa. Isso indica o seguinte, que a empresa tem mais caixa do que dívida. Entenderam? Então, a dívida líquida te mostra isso. Quando a gente estava olhando lá os outros indicadores, a gente não conseguiu ver isso. Então, por isso que um indicador ajuda a complementar o outro, tá? Então, os indicadores são complementares. É importante você ver sempre. Se você olhar só o indicador, vamos lá voltar para o indicador de dívida bruta. Dívida bruta por valor. Vamos lá, de novo. Dívida bruta por patrimônio líquido. Você vai olhar aqui e você vai pensar, poxa, está subindo, né? Ó, a empresa está ficando mais endividada, olha só. Ela vai acabar falindo, né? Porque ela estava aqui embaixo na dívida, nesse ponto aqui. Tá tudo rabiscado. Deixa eu apagar isso aqui pra aí. Vai bagunçando tudo. Loucura. Olha só. Pronto. Ficou melhor agora, né? Pronto. Legal. Então, vou pegar aqui de novo a canetinha. Tá bom? Preto, tá. Então, você pensa o seguinte. Se você olhar indicador dívida bruta por patrimônio líquido. Você pensa, olha só. Pô, tava lá embaixo. A empresa começou assim, está se complicando, está aumentando a dívida. Isso aqui é péssimo. Aí, ó, se você olhar só esse indicador, você vai pensar exatamente isso. Agora, quando você olha isso aqui, você pensa, olha só, cara, na verdade não, ela está endividada, mas ela tem tanto caixa que a dívida líquida dela é negativa. Então, na verdade, está sobrando dinheiro em caixa. É isso que está dizendo, está sobrando dinheiro em caixa. Tá? Então, dívida líquida negativa é excelente. Vamos ver o crescimento da receita? Desconsidera sempre isso aqui, nessas barrinhas malucas, que você percebe. A partir aqui dos últimos 5 anos, a receita vem crescendo de forma bem intensa, né? E bem consistente. Então, ótimo. Lucro líquido, desconsiderando aqui, a gente já viu, né, que aqui estava com prejuízo, porque o ROI estava dando negativo, o ROI estava dando negativo, a margem líquida deu negativa. Então a gente percebe que a partir de 2015 a empresa começou a crescer o seu lucro. Aqui deu uma estabilizada, tá? Mas assim, é um processo de turnaround bem forte, bem consistente. Tem 4 anos já aqui de lucro, de crescimento. Opa, tudo errado. Tem 4 anos já de lucro, de crescimento, tá? Então, assim, é uma coisa muito importante. Você investir numa empresa com foco em turnaround, você tem que ver se ela está sendo consistente nesse processo, tá bom? Dividend yield é tudo zero. Ela não paga dividend yield, nunca pagou, tá? Então é uma empresa que tem realmente foco exclusivamente no crescimento. PL, preço por lucro. Agora vamos ver os indicadores de preço. Aqui é aquela parte toda que ela teve prejuízo, né? Então aqui a gente não vai nem contar. O indicador de preço, PL, dívida, preço por valor patrimonial, ele só funciona com preço positivo, tá? Anota aí. Só funciona com preço positivo. Preço negativo não tem nenhum sentido, não serve para nada, tá bom? Eu nem sei por que tem esse negativo aqui, era para estar em branco. Tudo bem? Então o que a gente percebe? Indicador preço por lucro. É esse aqui, tá? Eu quero ver se ele. Qual o que a gente colocou lá? Qual é o ideal? O ideal é que ele estivesse nas mínimas. Não está. Não está na mínima. Não, mas o desejável é que não estivesse nas máximas. Quais são as máximas? Aqui, ó. Aqui. Entendeu o que é mínima e máxima? E aqui. Tá? Então, essas aqui são as máximas. Essas aqui são as mínimas. Tá? Então, ele está mais ou menos no valor médio, né? Ou seja, não está nem muito caro, nem muito barato. Tá bom? Vamos ver outro indicador, preço por valor patrimonial. Aí sim, ele já está aqui, ó, no segundo trimestre de 2018, já está onde? Está nas máximas, né? Então está num ponto que já não é legal, né? Então aqui tem que ter atenção. Se você for decidir comprar esse ativo, será que vale a pena? Ele está no ponto mais alto do preço por valor patrimonial dele histórico. Aí você pode perguntar assim, poxa, mas será então o preço por valor patrimonial é uma
uma fração, preço por valor patrimonial. Então, para essa fração subir tanto, pode ser por dois motivos, ou porque o preço está muito grande, né? Ou porque o valor patrimonial caiu muito. Pode acontecer também. Isso aqui cai muito e a fração fica muito grande, o resultado final. Então vamos ver o que é o valor patrimonial dela, se realmente caiu muito. A gente vê no próximo slide aqui, ó, valor patrimonial da tenda. Não, não caiu nada, tá a mesma coisa. Nos últimos 6 anos aí está completamente estável. Tá? Então voltando no gráfico acima, vou voltar aqui. Aqui está estável, variação zero. Aqui então a variação foi somente no preço. Então está te mostrando que por esse indicador, tá, o preço da empresa está bem caro, está bem esticado. Então tem que ter cuidado, tem que analisar exatamente isso aqui se vale a pena. Aqui foi o valor patrimonial, valor patrimonial por ação que a gente viu, tá? Para complementar. Aqui o indicador EV/EBITDA, vamos desconsiderar esse maluco aqui, essa barra maluca. Tá? A gente vê também que o seguinte, que ele está nesse ponto aqui, ó, né? Não está nas mínimas, que seriam essas duas barras aqui, também não está nas máximas, que seriam esses 13 pontos aqui, os 3 pontos, estaria exatamente no meio do caminho, tá? Então, pelos indicadores de preço, né, os 3 indicadores de preço, a gente viu que realmente não atendeu muito bem a nossa pesquisa aprofundada. Nos outros indicadores todos ela passou. Então, indicando que é uma empresa que está muito boa, que está conseguindo rentabilizar o capital, que está conseguindo crescer receita, crescer lucro, que está conseguindo gerar resultados eficientes, mas que pode, entre aspas, bota aspas aí, pode estar com preço caro, tá, no momento. Então, você tem que avaliar com mais critério. Não é um desconto evidente, né? Não é aquele preço que você olha e diz, isso aqui está barato com certeza. Né? Já tem que fazer uma análise um pouco mais apurada. Tudo bem? Mas já te mostra bastante coisa essa análise, né? Então, vimos aí, né? Resumo de tudo isso aqui, tá? Vou deixar aqui na tela para você imprimir, tirar foto, fazer o que quiser e usar para ajudar nas suas análises. Essa análise serve tanto para small cap como para blue chips, como para mid caps. É uma análise que serve para outras empresas também, tá bom? Então, o que vimos aqui? Vimos o checklist, primeiro ponto. Vimos análise aprofundada com indicadores históricos, tá? Já reduzimos a amostra, então você pega aquela sua tabela do Excel com o celular, você faz essa análise, vai tirar algumas empresas, já vai ficar com menos empresas na sua amostra final, tá? De repente, você vai olhando aqui, ó, você vai achar que todas estão verdes, né? Mas na verdade elas estão escondidas, tá? Elas estão escondidas atrás de uma capa verde. Você acha que ela é verde, só que ela é vermelha, a famosa melancia, tá? Então é a melancia, ela é verde por fora, mas vermelha por dentro. Então, qual é o segundo passo agora? A análise acaba aqui, você vai comprar essas empresas aqui? Não, não vou comprar assim por conta de indicadores. Agora entra a análise qualitativa de teses, ou seja, a parte final, onde você vai montar uma tese para cada empresa. Tá? Você vai montar uma tese. Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre isso. Como você faz uma análise qualitativa, tá? Com base em relatórios, com base em análise de qualidade. A tese é algo que você vai construir com o tempo, tá? Com a pesquisa. É um processo que pode durar uma semana, 2 semanas. Quanto mais tempo você investir na sua tese de investimento, melhor, tá? Você vai trocar informações. Então, a tese vai te dizer o seguinte, eu quero investir nessa empresa aqui, porque eu acredito que ela tem isso, tem isso, tem isso de importante, tem esse ponto potencial, esse ponto, esse problema, esse risco. Então, você vai fazer uma análise qualitativa. É diferente, completamente diferente de análise por indicadores, tá? Aqui, a gente está olhando a parte de baixo do iceberg. Lembra do iceberg? Então, o iceberg aqui, a pontinha dele aqui, tá? Aqui. Indicadores, estamos olhando a parte de cima. Análise qualitativa, nós está tentando olhar aqui embaixo, tentando, tá? Nosso foco é a parte que está embaixo da água. É muito mais difícil de ver, tá bom? Mas vamos lá, na próxima aula eu vou falar um pouco mais sobre isso. Obrigado, até a próxima. Deixa aí suas dúvidas e comentários na área específica do vídeo.
tá? Eu vou tirar todas as dúvidas, ou então use lá o grupo do WhatsApp.